Bom, minha esposa é libanesa. Ela veio do Brasil com 14 anos, com a família. Então, eu tenho ligação com a colônia sírio-libanesa. Agora, o sacerdócio na igreja é para vocacionados. É claro que a primeira coisa é que alguém seja membro da igreja, tenha a fé ortodoxa, e por conversão ou porque nasceu na igreja, e se prepare, faça os estudos, esteja disposto a toda a caminhada espiritual, religiosa, acadêmica, para receber uma aprovação final e ser ordenado para desempenhar o sacerdócio onde for necessário na igreja. Na igreja ortodoxa, o homem casado pode ser ordenado padre. E ordenado casado, ele continua com a família normalmente. Não há possibilidade de novas núpcias, mas o casado continua. Se ele se ordena celibatário, ele continua celibatário. Então a opção pelo matrimônio ou pelo celibato se dá antes da ordenação diaconal. E os bispos normalmente são eleitos dentre os celibatários, porque isso vem do passado, quando os bispos eram escolhidos dentre os monges, que naturalmente eram todos celibatários. Não, nada assim de muito especial, mas eu diria que a nossa igreja ortodoxa antioquina, que há vários ramos da ortodoxia, igreja grega, igreja ucraniana, igreja russa, a nossa igreja. Eu diria que a nossa, de uma maneira geral, foi a que mais se aclimatou, não só ao Brasil, mas a outros países, e a que mais se abriu para o diálogo ecumênico e para um convívio prático. Na nossa catedral, quem vem aqui, sempre estamos de braços abertos para receber, e nota-se que sempre há muitas visitas não ortodoxas na nossa igreja, assim como nós não temos problema algum também, como eu disse, em participar das festas de outras igrejas quando nos convidam. Olha, nós temos as celebrações dependendo das necessidades da comunidade, então isso varia um pouco, mas fixa mesmo nós temos a celebração dominical, a Divina Liturgia, a Santa Missa, que nós começamos aos domingos, às 10h15 da manhã aqui na nossa catedral, na Rua Vergueiro 1515, ao lado do metrô Paraíso. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa fé, nós temos o site da nossa catedral, da nossa igreja aqui no Brasil, que é www.catedralortodoxa.com.br. Bom, meu nome é Arquimandrita Dimitrios Varré-Atarian. Sou arquimandrita aqui nesta igreja. Arquimandrita é o título sacerdotal honorífico dado pelo arcebispo local, pelo bispo local. Sou secretário de Dom Damasquinos, o nosso arcebispo, e atuo aqui desde a minha ordenação em 1997. Na realidade, em São Paulo, um pouco melhor do que a situação no resto do Brasil, porque estamos no centro da nossa coletividade. E, logicamente, o trabalho que desenvolvemos na catedral é muito mais amplo do que, às vezes, se desenvolve nas paróquias. Principalmente porque aqui na catedral temos um convívio muito maior com pessoas de outros credos cristãos. Já nas paróquias isso é mais difícil, principalmente porque a maioria das paróquias ainda estão um pouco mais fechadas no sentido de comunidade ou coletividade sírio-libanesa. Já aqui na catedral, que é um ponto muito mais até turístico de São Paulo, nós recebemos muitas outras variações de pessoas de vários credos, principalmente cristãos, que vêm aqui à procura de ou conhecimento ou, como vocês, de uma entrevista para conhecer um pouco mais. Então isso é um pouco mais abrangente. Agora, a situação clara nossa é que viemos como uma igreja de comunidade, uma igreja de coletividade. A pequena abertura e expansão, ela só se deu depois da década de 50, 60 e não antes. Até porque o relacionamento entre as duas igrejas, católica e ortodoxa, até o Concílio Vaticano II, era um pouco deficiente e um pouco diferente do que é hoje em dia, com a questão ecumênica. E mesmo assim, para nós, nestas últimas décadas, com a vinda do novo metropolita, que tem uma visão
de incorporação até ecumênica muito maior do que a do metropolita anterior, nós tivemos assim uma facilidade de abertura tanto para outros povos também como outras religiões ou denominações cristãs. Isso cria também um desafio, porque nós temos uma particularidade dentro deste mundo cristão, pouco conhecida nos países que não são de maioria ortodoxa, logicamente. É uma igreja que tem um conhecimento pela população, tanto católica quanto evangélica do país, que são as duas majoritárias, muito parco, muito pequeno, e não há uma expansão na mídia, nem divulgação para que isto aconteça. Então, para nós, existem esses desafios. Catequeticamente, nós ainda estamos dentro dos limites da nossa comunidade. Às vezes, tanto eu quanto o padre Gregório, que me precedeu falando aqui, tivemos ou temos alguns aportes maiores com adultos, por exemplo, de outra denominação cristã, que procuram a Igreja Ortodoxa para um maior conhecimento, uma catequese ou subsídios que falem sobre a ortodoxia, escolas, universidades. E isso faz com que um pouco a nossa fé seja difundida. É que os primeiros ortodoxos, eu digo da nossa comunidade sírio-libanesa, que chegaram ao Brasil em finais do século XIX, início do século XX, aqui se depararam com um ambiente muito diferenciado. Logicamente, primeiro veio a imigração e em seguida dela, o começo dela, veio também a igreja. Já nós temos uma igreja histórica que vocês estão todos convidados a conhecer ali no centro da cidade, na região onde dá 25 de março, né, que era uma espécie de pequeno porto onde vinham as mercadorias, e os imigrantes que desciam em Santos e eram trazidos para São Paulo começavam ali se localizar. Então as primeiras famílias sírio-libanesas que vieram e começaram a morar ali, também, logicamente, a igreja, nesta vinda dela, foi procurar um local, logicamente, onde essas famílias se encontravam. E exatamente ali, numa travessa da 25 de março, surge a primeira igreja cristã ortodoxa no Brasil, que é a nossa, dedicada à anunciação de Nossa Senhora. E esta igreja, ela foi erigida em 1902. Inclusive, o sino que havia nessa igreja, que é de 1904, está aqui na nossa catedral exposto, porque ele faz parte da história. E depois da retirada do campanário que havia esse sino, o sino veio para cá. Então, já em 1902, tínhamos uma igreja aqui em São Paulo. E depois daqui foi se espalhando até onde a linha férrea ia, os árabes iam atrás. E aí as cidades pequenas do interior do Brasil também foram se tornando pequenos centros paroquiais ortodoxos. Agora, aqui em São Paulo, que havia a maioria da comunidade, de 1900 a, digamos assim, 1940, o centro religioso era ali nessa pequena paróquia do centro de São Paulo. Na década de 40 se compra esse terreno para a ideia de construir-se uma grande catedral. E de fato vocês podem ver que foi muito bem feita, muito bem arquitetada, e às custas e expêndios de todos os ortodoxos de São Paulo e do Brasil, construíram esta igreja na década de 40 e na década de 50. Em 58, vem o primeiro arcebispo para esta catedral. Até então não era um arcebispado, era apenas um território eclesiástico não arquiepiscopal. Então, em 58, Dom Ignatius é eleito no sínodo da nossa igreja e ele vem para cá. A partir de lá até hoje, nós estamos aqui nesta catedral.
É sempre uma alegria estar com você. Obrigado a você que nos assistiu e que sempre acompanha o nosso programa. O meu agradecimento e pela intercessão de Nossa Senhora, que Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.